Bom, vamos partir direto ao ponto do vídeo aqui, que hoje eu quero falar sobre escassez, tá ligado? O que é escassez, por que ela é importante e o porquê que eu acredito que as pessoas não são mais familiarizadas com com essa dádiva, né, que seria a escassez. Vou usar o exemplo aqui, ó, um potinho de sucrilhos matinal. Você pode ver nesses sucrilhos aqui, ó, tu observa as cores vermelha, laranja, amarela e verde, né? E aqui nesse pote de sucrilhos você pode ver que a densidade de sucrilhos verdes ela é menor que a de sucrilhos vermelha, por exemplo, né? E por que eu usei um sucrilhos como exemplo? Só para usar o exemplo da cor verde. O que seria a cor verde, né? Nesses sucrilhos ela não faz muita diferença porque os sucrilhos são iguais, né? Eles são redondos, têm o mesmo gosto, eles só mudam a cor. E, enfim, é uma cor verde dentro dos sucrilhos, né? Mas agora você pega a cor verde nos olhos dos seres humanos, né? Indivíduos com olhos verdes fazem parte de 2% da população. Ou seja, 2% da população mundial apenas possuem olhos verdes. Isso faz com que as pessoas com olhos verdes se destaquem, né, perante as outras, porque olhos verdes são escassos, são raros, né? E uma pessoa que possui olhos verdes, como eu mencionei, ela se destaca justamente porque aquela cor de olho é rara. É difícil de você ver uma pessoa que possui olho densamente verde, né? Uma pessoa morena com olhos verdes ou loira, enfim. É uma pessoa que se destaca pela cor do olho, que é uma cor rara, é uma cor difícil de você encontrar por aí na rua, né? E dentro da economia, quando a gente muda o assunto para finanças, quando algo é escasso, ele é valioso, né? Quando algo é raro, ele é valioso. Na economia, nas finanças, quando algo é escasso, é raro, ele não se torna somente admirável, né? Ele se torna caro, né? É isso que a gente tem com o Bitcoin. Bitcoin são escassos, acredite em mim. Eles são produzidos de uma maneira muito difícil, né? A mineração ela custa muito caro, demanda muito tempo e esforço, né, dos mineradores ali, do processamento deles, das placas de vídeo, dos próprios processadores, né? E as grandes empresas, né, mineradoras de Bitcoin, elas já sabem disso. Há muitos anos elas já sabem dessa escassez presente no Bitcoin. E isso leva a, a uma geração imensa de valor com o passar dos anos no Bitcoin, porque ele é escasso. Assim como esse sucrilhos verde é difícil de encontrar, talvez em um pote maior de sucrilhos, né? Caso esse pote fosse maior, um Bitcoin ele se torna cada vez mais difícil de ser encontrado e isso torna ele escasso, torna ele raro, difícil de encontrar por aí. Por isso que ele só valoriza. Então a gente tem que ter em mente que a escassez ela é presente na nossa vida em vários aspectos. Eu dei o exemplo dos sucrilhos, mas você pode pegar um exemplo de um pacote de bala. Às vezes você quer comprar um pacote de bala porque você gosta de uma bala específica, mas dentro daquele pacote de balas sortidas, o sabor que você mais gosta às vezes vem pouco. E aí você fica puto, né? Porra, eu queria comer a bala do sabor que eu mais gosto, mas veio pouco. Pô, essa bala aqui dentro desse pacote, essa bala era escassa, né? E na economia fiduciária, né, nas moedas como o real e o dólar, essa escassez ela não existe, porque reais e dólares podem ser impressos infinitamente de acordo com o desejo de governos e países, né?
E como o Bitcoin ele não possui nenhuma entidade por trás governando ele, né, ditando o que deve e o que não deve, ele simplesmente é escasso, assim como o ouro era escasso na época da corrida do ouro, né? Então, a escassez ela serve para a gente estudar, entender e acumular algo que é escasso para a gente preservar o nosso tesouro, né? O nosso poder de compra. Que eu acho que o maior tesouro que alguém pode ter é o poder de compra dela, né? Falando no sentido monetário, né? Agora, quando você pega a escassez e coloca em algo digital, é uma parada que nunca foi antes concebida na história da humanidade, escassez digital. A gente tinha escassez no ouro, a gente já teve épocas em que metais como a prata e o cobre foram escassos, né? Hoje em dia, empresas muito grandes de desenvolvimento tecnológico e industrial são capazes de produzir o próprio cobre, por exemplo. Então não é algo tão escasso como o ouro ou como o próprio Bitcoin hoje, né? A escassez ela serve para girar a economia, né? Antes de 1971, quando o dólar era lastreado em ouro, existia uma escassez dentro da economia norte-americana devido ao ouro ser escasso e o dólar remeter a quantidades fidedignas de ouro presente nas reservas dos bancos norte-americanos, né? E hoje em dia, depois de 1971, isso não existe mais porque o dólar perdeu o lastro no ouro, assim como qualquer outra moeda existente na época não tinha lastro no ouro, né? E continua não tendo até hoje. Então é impossível a gente gerar escassez dentro do dólar ou do real. Então não faz sentido você acumular algo que não é escasso, entendeu? Por isso que o Bitcoin ele nos dá a oportunidade de trocar a nossa energia de trabalho para acumular algo que é digitalmente escasso. É uma escassez portátil, né? Você imagina, caso você estivesse num deserto, a areia no deserto não é escassa. Camelo e dromedário no deserto pode ser difícil de encontrar, mas não é escasso. Agora, água no deserto é algo extremamente escasso que se você tivesse no deserto, você ia pagar quanto fosse para tomar água. E é isso que a escassez faz. Ela valoriza aquilo que é importante, né? A gente pode ter em mente hoje, devido à abundância que o capitalismo traz, né, com facilitações de crédito, enfim, a gente pode ter o sentimento que essa escassez se perdeu, mas não, ela está aqui, ela está presente desde 2009 e ela se chama Bitcoin, certo? Eu fico por aqui com esse vídeo um pouquinho mais curto, te convido a assistir esse vídeo aqui para consumir algum outro conteúdo que possa te interessar dentro da Bitcoin Cave e eu te vejo no próximo. Falou, forte abraço!